Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a propulsão de um foguete, né? Nós vamos ver a questão da variação do momento linear com relação a uma força, né? Um tipo de problema no qual a massa varia além da velocidade. Então, vamos dar sequência aqui, né? O foguete é impulsionado para frente, né? Pela injeção traseira dos gases resultantes da queima do seu combustível. A força do foguete, orientada para frente, é a reação da força para trás exercida sobre o material ejetado. Então, por exemplo, se a gente está lá no espaço, né, está aqui o nosso foguete, no espaço nós temos não temos atmosfera, né? Então, aqui o foguete ele vai se mover porque ele está ejetando matéria para trás, né, com velocidade, né, e massa de matéria, perdendo massa, certo? E por conservação do momento, esse restante da massa ele vai ganhar uma certa velocidade, uma velocidade que eu vou chamar de V1, né, com o restante da massa. Então essa é a ideia do problema do foguete. Dando sequência aqui, vamos fazer um exemplo simples, né, fazendo algumas aproximações. Né? Então, considere um foguete de massa inicial m, certo? Então, massa inicial m, no espaço, então, onde não existe nenhuma resistência do ar, nem força gravitacional. Né? Então, se nós estivermos lançando o foguete aqui da Terra para o espaço, nós vamos ter que colocar mais essas duas grandezas lá no nosso problema. Então aqui a gente vai fazer um exemplo mais simples. Né? E para facilitar, esse foguete está se deslocando ao longo do eixo X. Né? Então está lá no espaço, deslocando. O momento linear no instante inicial desse foguete, ele é dado por essa expressão. Né? O momento linear inicial, no instante 1, ele vai ser a massa do foguete, mais do combustível do foguete, certo? Vezes a velocidade que ele se encontra naquele momento. Né? Em um intervalo de tempo dt, né, a massa do foguete ela diminui, ela varia em menos dm. Né? O foguete ejeta a massa para trás em um intervalo de tempo dt, e essa massa é ejetada com uma velocidade relativa. Né? O foguete ele tem a velocidade para frente e ele ejeta com essa velocidade que a gente vai chamar de Vx, uma velocidade de exaustão do material em relação ao foguete. Né? Mas e aí, qual que vai ser a velocidade do combustível queimado? Né? A velocidade do combustível queimado é a velocidade do foguete, né? Menos essa velocidade de ejeção de matéria para fora, né? De exaustão. Então, essa aqui é a velocidade do combustível do foguete. Beleza. Se nós quisermos saber a variação do momento linear naquele intervalo de tempo, então vai ser uma perda de massa, né? Vai ser para o lado negativo, então vai ser o menos uma perda de massa vezes a velocidade do combustível. Lembrando que a velocidade do combustível é a velocidade do foguete para frente menos a velocidade de exaustão. Então a gente fica com essa expressão aqui, né, para variação do momento linear, né, o momento linear da matéria ejetada para trás. Né? Então, no intervalo de tempo dt, a velocidade do foguete ela vai variar para frente agora, né? Uma velocidade v mais dv. E a sua massa? A sua massa vai diminuir, né? A massa vai ser m mais dm. Né? Lembrando que esse dm aqui, na verdade, ele é negativo, ele é uma perda de massa, certo? Então, dm é negativo. Então, o momento linear do foguete ele vai ficar, né, mdm, né, a variação de massa, a massa anterior mais a perda de massa, vezes a velocidade do foguete mais a variação de velocidade. Então, esse é o momento linear do foguete. Então, o momento no instante 2 vai ser a soma desses dois momentos. O momento do combustível que está sendo injetado, certo? E o momento do foguete que está indo para frente. Então, o momento linear total é a soma desses dois momentos, né? P2 aqui. Se há conservação do momento, né? Nesse problema nós estamos no espaço, sem aceleração de gravidade, é um sistema isolado,
o momento se conserva, né? O momento no instante 1, ele vai ser igual ao momento no instante 2. Então, o momento do instante 1 é a massa original do foguete mais combustível, vezes a velocidade. Isso vai ser igual ao momento do foguete, certo? E o momento da exaustão de massa lá, que gera a propulsão do foguete. Se a gente simplificar essa equação, a gente chega na equação aqui abaixo, né? De forma mais simples. Vamos fazer uma aproximação. Esses elementos aqui, dm, dv, né, são elementos infinitesimais. Então, nós estamos multiplicando dois valores infinitesimais. Então, vamos fazer uma consideração que esses valores são aproximadamente zero, certo? Então, disso aqui, nós ficamos, né, só com esses dois termos aqui. Nós podemos dividir ambos os termos por dt. Então nós temos mdv dt, né? Então, a massa do foguete vezes a variação de velocidade com relação ao tempo. Isso vai ser igual ao negativo da velocidade de exaustão, né? Da variação de massa com relação ao tempo, né? Lembrando que essa velocidade de exaustão, o valor dela é positivo, mas a variação de massa com relação ao tempo é negativa. O foguete está perdendo massa. Dessa expressão anterior aqui, dv dt é a aceleração. Então, aqui, na verdade, nós temos massa vezes aceleração, certo? Como está explicado aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Acabei esbarrando. Borracha. Deixa eu apagar isso aqui. Joia. Voltar com a caneta. Nossa. Caneta. Beleza. Voltei com a caneta. Então, eu posso integrar essa equação aqui, né? Eu passei aqui então eu tenho o dv dt, certo? Aqui tem, depois eu tinha dividido ambos os lados por dt. Aqui eu tenho 100 dividido por dt, tá certo? Então eu tenho a variação de velocidade, que está aqui na expressão anterior, essa expressão aqui, ó. Passei só a massa dividindo aqui, certo? Então eu tenho que a variação de velocidade vai ser o negativo da velocidade de exaustão, dm sobre m, né? Para esse velocidade de exaustão e esse dm dt constantes, né? Então o foguete está perdendo massa de forma constante e fazendo a exaustão da massa constante, nós temos uma aceleração que cresce, né, até essa massa acabar, essa massa m terminar. Então, se a gente integra aqui ambos os lados, integra de uma velocidade inicial até uma velocidade final e de uma massa inicial até uma massa final, certo? Essa é a massa, m0 é a massa original no qual o foguete foi lançado. Isso integrando, e m vai ser a massa só do foguete, sem combustível. Então, integrando isso, a gente vai ter que a velocidade final menos a velocidade original vai ser igual ao negativo da velocidade de exaustão, ln da massa final do foguete sobre a massa inicial. Se a gente inverter esse ln aqui, nós podemos sumir com esse sinal negativo aqui, né? E conseguimos obter essa expressão. Dessa expressão aqui, nós temos uma observação, né? Quando o pessoal fabrica o foguete, né, para lançamento espacial, essa razão m0 sobre m, ela é calculada de tal forma que esse valor seja o mais elevado possível, né? Quanto maior esse valor, maior vai ser a velocidade final do foguete. E aí, dando sequência, a gente vai fazer um exemplo utilizando a última relação que a gente obteve. Então, suponha que a massa, né, suponha que 3/4 da massa inicial do foguete seja de combustível. Então, a massa do combustível ela é igual a 3/4, né, da massa inicial do foguete. Beleza? De modo que sua massa final seja igual a 1/4, né? Então, a massa final do foguete, m, é igual a m0 sobre 4. Beleza. Imagine que o combustível seja consumido a uma taxa constante
em um intervalo de tempo de 90 segundos. Então, ΔT igual a 90 segundos. Beleza. E a velocidade relativa de injeção de massa seja de 2.400 metros por segundo. Então, aquela velocidade de exaustão igual a 2.400 metros por segundo. Beleza. Se o foguete parte do repouso em nosso sistema de coordenadas, calcule a velocidade no instante final. Então, nós vamos utilizar a expressão anterior, né, essa expressão que a gente obteve aqui, certo? E obter a velocidade. Então, a velocidade final menos a velocidade inicial, isso vai ser igual à velocidade de exaustão, né, vezes o ln da massa inicial, né, sobre a massa final. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho que a velocidade final, essa velocidade inicial aqui é zero, vai ser igual a 2.400, certo? Vezes o ln da massa inicial sobre a massa final, que é a massa inicial, sobre 4. Beleza, ln de 4. Então, a velocidade final vai ser igual a 2.400 vezes ln de 4. Calculando aqui, isso aqui vai dar 3.327 metros por segundo. 3.327 metros por segundo. Beleza? Então, essa vai ser a velocidade final. Deixa eu ver se ele pede mais alguma coisa. Calcule a velocidade no instante final. Não, não pede. Ele deu esse ΔT aqui. Com esse ΔT, seria talvez poder calcular o deslocamento, mas não pede. Então é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo.